O Exatas Relâmpago de hoje nós vamos falar sobre o sistema ABO. Os grupos sanguíneos eles foram descobertos no início do século XX por um médico chamado Carl Landstein. Ele descobriu que ao misturar essas amostras de sangue de diferentes pessoas, as hemácias se aglutinavam. Em 1902, ele concluiu que a incompatibilidade ela devia-se aos diferentes grupos sanguíneos existentes das reações imunológicas entre elas. Essa descoberta ela foi um marco muito grande para a história da medicina e ajudou a salvar milhares de vidas, porque antigamente as pessoas morriam ao fazer as transfusões sanguíneas devido às incompatibilidades com o sangue doado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema ABO. Esse sistema ABO, ele existe 3 genes que irão atuar na formação dos tipos sanguíneos. São ele, o I elevado a A, I elevado a B e o Izinho. Conforme o padrão dessa herança, os grupos sanguíneos eles podem ser A, B, AB e O, que são os tipos sanguíneos que nós conhecemos. Aqui na imagem abaixo, nós podemos ver os tipos sanguíneos e na outra coluna, como que eles são representados. Então, por exemplo, o tipo sanguíneo A, ele é representado por Izão elevado a A, Izão elevado a A ou Izão elevado a A, Izinho. O tipo sanguíneo B, ele é representado por Izão elevado a B, Izão elevado a B ou Izão elevado a B, Izinho. O tipo sanguíneo AB é representado por Izão elevado a A, Izão elevado a B. E o tipo sanguíneo O, ele é representado por Izinho, Izinho. O fator RH. Como que ele vai funcionar? O fator RH ele vai funcionar de forma independente do sistema ABO, porque ele está relacionado com a produção do antígeno, que ele está localizado na membrana plasmática das hemácias. Esse fator RH ele é determinado por 2 alelos, que é o Rzão e o Rzinho, né? Os portadores dos alelos Rzão, Rzão ou Rzão e Rzinho, eles apresentarão o fator RH em suas hemácias. Então, eles são chamados de fator RH positivo, né? Ou fator RH+. E os portadores de genótipos recessivos, ou seja, Rzinho ou Rzinho, eles não irão produzir esse fator RH. E eles são chamados de RH negativo ou RH-, né? A gente tem aqui do lado direito essa tabela onde ele vai mostrar o tipo sanguíneo já seguido pelo fator RH, identificado por mais ou menos, e ele vai mostrar, por exemplo, o tipo sanguíneo A positivo para quem que ele pode doar e para quem ele pode receber. Vale reforçar que no Brasil os grupos sanguíneos mais comuns são o O e o grupo A. Como o sangue tipo O, ele não tem antígeno, ele é considerado o doador universal, que é o O negativo. O sangue mais raro é o tipo AB. Ele não possui anticorpos e é considerado o receptor universal. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a incompatibilidade sanguínea, né? Ela nada mais é do que o resultado de uma reação imunológica entre as substâncias presentes na membrana plasmática das hemácias e as substâncias dissolvidas no plasma. Em casos de incompatibilidade, essas substâncias elas se aglutinam. Um caso bem comum é a eritroblastose fetal. Ela também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido ou doença de Rhesus. E o que acontece, né? Geralmente ocorre no bebê de uma segunda gestação, quando a grávida possui o fator RH negativo e teve na sua primeira gravidez um bebê do tipo RH positivo, sem ter realizado o tratamento da imunoglobulina. Durante a gestação, as células começam a combater as células vermelhas do sangue do novo bebê, eliminando-os como se fosse um tipo de infecção. Quando isso acontece, o bebê ele pode nascer com anemia grave, inchaços e aumento do fígado, por exemplo. Para fazer a prevenção de uma futura eritroblastose fetal, quando você tem essa incompatibilidade sanguínea, é utilizada uma injeção de imunoglobulina anti-D. Ela pode ser utilizada em 2 momentos. O primeiro momento é durante a 28ª semana gestacional, quando o pai é fator RH, né? E o segundo momento é
logo após o parto, logo após o parto. Esse logo após o parto, ele é recomendado na primeira gravidez. Por quê? Ele vai evitar a formação de anticorpos e prejudicar uma futura gravidez, né? Como que acontece no caso, no corpo da mulher? Então, vamos lá. A gente tem a primeira gestação, conforme essa imagenzinha aqui, ó. Então, eu tenho a minha primeira gestação, as hemácias RH negativo do feto passam para a mãe, né? Após a gestação, ela continua com esses anticorpos anti-RH negativos no corpo e numa futura gravidez, esse anticorpo que ela recebeu do feto da primeira gestação, eles passam a destruir as hemácias fetais do novo bebê que ela está gerando, né? É basicamente isso, galerinha, e o Exatas Relâmpago de hoje fica por aqui.